Olá a todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Hoje estamos mais uma vez na sede do PDT estadual em Curitiba para falar sobre política brasileira com o ex-ministro do Trabalho e atual presidente do Partido Democrático Trabalhista, o senhor Carlos Lupe. Seja bem-vindo, Lupe. Prazer, obrigado e obrigado pelo senhor. Tá certo. Lupe, do que estamos falando quando a gente fala de uma herança trabalhista no Brasil e de que forma o trabalhismo pode ajudar o país nesse momento de crise, né, e tamanhas dificuldades? Ainda, no seu novo livro, né, Um Golpe contra os Trabalhadores, quais são as soluções apontadas para proteger o brasileiro deste golpe? Bom, primeiro, quando você fala da memória trabalhista, você fala da memória do próprio povo brasileiro. O trabalhismo, quando surgiu em 1930, pelas mãos do seu fundador, do seu inspirador Getúlio Vargas, ele surgiu para construir um novo projeto de nação. Brasil, que fazia a política do café com leite, São Paulo e Minas, passou Getúlio a pensar no Brasil integrado nacionalmente, com todos os estados participando, vendo a vocação de cada região, e visionário que era, Getúlio olhando a vanguarda de um projeto industrial para o Brasil. Nas mãos de Getúlio surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional, a legislação trabalhista, o direito de voto da mulher, o final do seu governo, a Petrobras, projeto de nação que tem como base principal o ser humano. Getúlio era eminentemente humanista, o ser humano era a sua prioridade. E Getúlio, antes da igreja, fez a opção pelos pobres. Ele, no seu governo, mesmo sendo um grande proprietário rural, lá em São Borja, ele não tinha as vaidades que a riqueza cria aqueles que se iludem com dinheiro e com poder. Getúlio é um homem profundamente simples. E a base do trabalhismo, quando surge com Getúlio, surge pensando na construção de uma nação livre, independente, cuja a motivação principal da sua independência fosse o povo trabalhador. Eu acho que isso que aconteceu em 30, com a Revolução de 30 com Getúlio, nunca teve tão atual. Nós nunca sentimos o povo brasileiro tão violado nos seus direitos, violentado nas suas garantias, agredido por um desgoverno racista, homofóbico e antitrabalhista. Por isso, esse debate está muito atual. Nós temos necessidade, como fala meu líder, minha referência, meu presidente Ciro Gomes, de apostar na inteligência do povo brasileiro. Sim. Apostar no debate, apostar que a gente tem que levar ideias. A gente, com esse projeto nacional desenvolvimentista que Ciro defende, é um pouco adequando para os modelos atual que o Getúlio fez lá na década de 30, começando um projeto de uma nação livre, independente, autônoma, que se integre com o mundo, mas que tenha o seu projeto de nação completamente autodeterminado pelo seu povo. Sim. E nesse seu livro, então, presidente, o que você propõe como melhores alternativas para evitar esse golpe contra os trabalhadores brasileiros? Primeiro, eu faço uma radiografia do desmonte da defesa do trabalhador, da legislação que defende o trabalhador, a partir do governo Michel Temer, onde hoje o regulado vale mais do que o legislado. Ora, se vale mais a regulação entre patrão e empregado, o patrão tem o dinheiro, tem a faca, e o trabalhador tem o sofrimento, formalmente essa regulação feita pelo patrão é para favorecer o patrão. Se vale mais o regulado do que o legislado, para que lei? Sim. Porque se a lei não é para ser obedecida, não precisa existir. Então foi um desmonte dos direitos, começando com a precarização do serviço, com o desmonte do Ministério do Trabalho, acabou, extinguiu pela primeira vez na nossa história o Ministério do Trabalho. Nem a ditadura teve coragem disso. Extinguiu o único instrumento da defesa do trabalhador, que era o Ministério do Trabalho. Acabou-se a ação conjunta contra o trabalho infantil, para coibir o trabalho análogo ao de escravo. Foi desmontado o principal instrumento para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Quando se faz isso, se coloca na prática uma cara do governo. Um governo antinacionalista e antitrabalhador. E a gente tem que denunciar isso. Quando eu falo do livro, esse livro a gente está vendendo a R$20 para cobrir os custos de fazer mais. Eu virei um livreiro viajante, um caixeiro viajante, eu sou livreiro viajante. Como essas grandes editoras a gente tem dificuldade, como eu, filho do povo brasileiro, né, que não tem nome, não tem grande estrutura, eu tenho que me valer do que Ciro me ensinou, eu repito, e apostar na inteligência do povo brasileiro. E eu quero que esse livro dê fatos, argumentos, instrumentar o trabalhador que ele precisa reagir. Senão vai ser tarde demais.
Presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Carlos Lupe, ministro do Trabalho. Né? Nós sabemos que a automação dos postos de trabalho vem gerando grandes desafios, aí, inclusive para o próprio trabalhismo no mundo afora. E algumas experiências internacionais têm sido bem vistas. Por exemplo, a Microsoft do Japão agora adotou o final de semana de 3 dias e isso aumentou em 40% a produtividade. Né? Parece que os funcionários, quando conseguem em 4 dias ter isso, eles conseguem render mais. Queria saber de você se você vê essas mudanças chegando no Brasil e de que forma a gente pode nos preparar para elas. As mudanças, o mundo da tecnologia, hoje a gente está conversando aqui, tem 1.000, 2.000, 10.000 pessoas já assistindo, amanhã vai ter muito mais. Amém, tomara. Não, se for pela sua competência, sim. Se for pela minha, vai cair o IPA. Mas a gente tem que acreditar que isso veio para melhorar, para evoluir. A gente tem que sempre ter boa fé, porque senão não vale a pena a vida. Na questão da informatização, da substituição do homem pelos novos métodos de trabalho, isso acontece hoje muito no sistema agrário brasileiro, agropecuário. Você tem máquinas que substituem uma máquina sem trabalhadores. Agora, o que a gente tem que fazer para proteger esse trabalhador? É qualificar, é prepará-lo para que ele seja um ser humano polivalente nas suas funções. Ele tem que ter preparo para se adaptar a essa nova realidade. E isso está acontecendo no sistema bancário, é avassalador, daqui a pouco não vai existir mais banco físico, como pouca gente acreditava que um dia ia acabar o orelhão. Acabou. Pouca gente acreditava que ninguém mais precisar ter aparelho de telefone em qualquer local. O celular foi uma grande evolução. Muita gente acha que com um celular e uma página vira o Roberto Marinho. Consegue, e não é assim, mas é realmente um mecanismo de democratização da informação. Sim. E também de manipulação. Não tenho dúvida. E de difamação, e de destruição de reputação. Mas para se defender tem que estar aqui. Claro. Não adianta você só reclamar. Então, o que eu quero resumir? Nós temos que cada vez mais nos atualizar. Mas atualizar não quer dizer tirar direito. Eu costumo dizer, e repito isso sempre, que não existe forma em um mundo moderno. Você não vê isso na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na nossa China, porque a China hoje é a maior potência econômica do mundo. No Japão, nada substitui renda no sentido de distribuir melhor a riqueza de um país. Então, é o salário, é o trabalho que dá dignidade, que dá autoestima e que melhor distribui renda. Essas pessoas que estão no poder, eu estou muito educado, para mim são os imbecis, porque eles estão matando a sua galinha de ovos de ouro. Eles, pela primeira vez, depois de 15 anos, eles congelaram os salários, congelaram o orçamento da União para os próximos 20 anos, ou seja, nenhum brasileiro pode nascer. Porque se nascer, aumenta a despesa. Se aumenta a despesa com a despesa congelada, não vai poder ter escola, não vai poder ter médico, não vai poder ter saúde, não vai poder ter serviço público. Esses ignorantes que estão no poder estão se iludindo achando que se engana o povo o tempo todo. Ninguém engana o povo o tempo todo. O povo vai começando e tem seu tempo de verificar essa realidade. A gente tem que entender que a renda, o trabalho, o emprego, além de, como eu falei, da autoestima, ele continua sendo, no mundo moderno, a melhor forma de distribuição de renda. É mais dinheiro circulando, é mais gente ganhando salário, é mais gente comprando, mais gente vendendo, mais economia, que eu chamava círculo virtuoso da vitória da economia. Não precisa ser grande economista para entender isso. É só entender que a melhor forma, o maior instrumento, mais perfeito, mais adequado para uma sociedade moderna de se gerar uma melhor distribuição de renda é aumentar salário, aumentar a empregabilidade, aumentar direitos. Porque com isso você pega a massa salariada que ajuda a fazer a movimentação dos recursos da nação. Exato. Lupe, você assumiu a presidência do PDT logo após a morte do grande governador Leonel Brizola em 2004. Né? E eu gostaria de saber de você quais são os principais desafios de comandar uma legenda tão relevante, né, em tempos de informação instantânea, fake news. Como que o PDT vem se preparando para essa guerra de narrativas? Não é filme, mas é quase uma missão impossível. Porque tu imagina um cara como eu, que não sou de família tradicional, comecei a trabalhar garoto, perdi meu pai, esse ano perdi inclusive minha mãe, numa banca de jornal onde eu conheci Brizola,
poder um dia, nunca imaginava isso, substituir o líder, a referência, a verdadeira paixão da minha vida, que foi Leonel Brizola. Então, na minha cabeça, aquilo foi um pacto de quantas horas eu vou durar. Logo que ele morreu, e muita gente do PDT achava isso, ó, o PDT acabou, morreu o Brizola, vai ficar esse tal de... Quem é esse tal de Lupe? Eu sei que era um jornaleiro, cara que serviu o Brizola tinha simpatia. E o que fez a gente, desde a morte dele, continuar crescendo? Quando a gente assumiu o PDT, nós tínhamos apenas 8 deputados federais eleitos. Hoje nós temos 28. Nós trocamos ideias? Não. Nós vendemos nossos princípios? Não. Nós aderimos ao poder volatilmente, sem nenhum interesse? Não. Nós nos agarramos nas ideias que o Brizola deixou. Ou seja, a pessoa física, qualquer um de nós, um dia faz a sua passagem, como para quem tem o meu credo de espiritualidade, sou kardecista, acredito na imortalidade da alma, na reencarnação. Ele fez a sua passagem, mas as ideias não. Sim. As ideias estão aí. As ideias é algo que é imensurável. A gente não consegue apertar. Pega um copo d'água, pega o celular, pega um jornalzinho muito bem feito, legalidade do PDT, tudo isso é palpável. Sim. As ideias não. As ideias, elas penetram a alma. As ideias, elas penetram a consciência. E as ideias que o Brizola promulgou durante uma vida são ideias muito atuais e muito importantes para quem quer construir uma nação livre, uma nação independente, uma nação humanista. E é isso que faz a gente estar vivo até hoje. Não é o Lupe, não é o André Benegotto, um André com muito mais qualidade do que eu, não é o Frutti, um homem preparado para a gestão, honrado, não é o Ciro, que para mim é o mais preparado brasileiro para comandar esse país. Todos nós somos apenas um instrumento de causa. A causa é que importa. E nossa causa é um dia ver a libertação do povo brasileiro. Isso não é uma frase de efeito. Libertação só acontece com educação, com informação. Só a educação liberta. Só a educação da consciência. Só a educação constrói uma nação verdadeiramente livre. Esse foi o sonho de Darcy. Darcy Ribeiro, para mim, o maior intelectual que essa pátria teve, mais lido no mundo. Esse foi o sonho de Brizola. Sonho na prática. Brizola fez mais de 6.033 escolas no Rio Grande do Sul. Está no recorde, aquele livro bonito. Guinness, eu detesto esses nomes em inglês, porque tudo isso fica culturado. Livro de recorde. Está lá o nome de Leonel Brizola, um gestor que o maior número de escolas construiu no seu tempo de governo. 503 CEPs, eu tive o privilégio de coordenar alguns, quando o Brizola era governador. Brizola chegou a pensar, olha que coisa orgulhosa, maravilhosa, linda de se lembrar. Brizola construiu a Passarela do Samba, sua primeira grande obra, em 1984, no Rio de Janeiro, para que a gente visse as escolas de samba desfilar e trouxesse cultura e história para o Brasil. Que diga, estão lá brincando, estão brincando. Pega uma letra de uma escola de samba, pega a história do Brasil, que você vai entender. Exatamente. O que elas representam. E dentro dessa peça do samba, chegou a ter 2.000 crianças estudando durante o resto do ano. Então, você trazer, só um homem visionário, um vocacionado a servir o povo, podia ter a ideia de construir um lugar para a escola de samba que servisse de escola. Porque ele tinha consciência, pela sua origem, pelas dificuldades que teve de estudar, pelas vicissitudes, dificuldades da vida, de que só a escola emancipava verdadeiramente um povo. E essa é a nossa perseguição, essa é a nossa vocação, essa é a nossa paixão. Nós, enquanto partido, só seremos verdadeiramente cumprido nossa missão o dia que nenhuma criança brasileira estiver fora de escola. Aí a nossa missão começou a ser cumprida. Presidente, me parece também que, então, ao fim e ao cabo, né, o que faz do Brizola imortal, na minha opinião, é não só as ideias que ele cultivava, mas principalmente a necessidade que o país ainda tem de suas ideias, não é? É verdade. Pura verdade, você resumiu bem. E as necessidades estão atualíssimas, irmão, porque eu fico imaginando, eu vou falar algumas coisas que não incomodam muita gente, e não é decisão partidária, mas eu vejo as pessoas fazendo de religião, eu estou obcecado para discutir isso, de uma maneira tão vil, tão distorcida, tão falsa, porque que Cristo é esse que na minha Bíblia que eu li não está? Prega o ódio. Que cristão é esse que acha que a solução para a violência é ter mais porte de arma, mais gente armada? Que cristão é esse que não perdoa, que é homofóbico, que tem tanta raiva, que trabalha com ódio toda? Onde está essa Bíblia? Eu não consigo, Jesus, me ajudem. De repente eu leio a Bíblia errada, porque o Cristo que eu considero o maior socialista que a humanidade já teve. É minha concepção, é meu direito. Por quê? Dividir o pão.
andava descalço de sandália, fez opção pelos pobres e perdoava. Inclusive a chamada pecadora, né? Madalena, pecadora, a prostituta. E o Cristo que eu li, na minha Bíblia, não sei se eu peguei a Bíblia errada, né? Está lá, atira a primeira pedra quem nunca pecou, os apóstolos, e todo mundo botando a mão no bolso. Essa gente fala de Cristo como quem fala de um produto de marketing, pregando ódio, os vendilhões do templo moderno. As pessoas têm que ler a Bíblia para entender que Cristo teve a chamada ira santa, quando ele fragou, vendendo os milagres, vendendo a palavra, vendendo a fé dele pelos vendilhões do templo. Se a gente entender no mundo moderno, essas pessoas que pregam a religião para enriquecer, a religião para ter receitas financeiras, que Cristo não precisa de dinheiro, nunca precisou. Cristo andava humildemente com um pedaço de pano pela rua. Então, isso tem que ser discutido com a sociedade, irmão. Porque a gente tem que... O sol, para penetrar em qualquer ambiente, tem que ser aberta a janela. Nosso papel é abrir a janela para deixar o sol entrar, porque o sol ilumina, o sol traz luz, fertiliza a terra. Então, eu penso que o grande mal da sociedade moderna é acreditar em todas como se fosse verdade absoluta. Eu não quero que ninguém acredite na minha verdade. É meu direito ter a minha, é teu direito ter a tua, é direito de cada cidadão ter a sua verdade. Mas busque sempre questionar a sua própria verdade para ver se ela é verdadeira, que nem sempre é. E parece que eles fazem uma apropriação, na verdade. É indevida. E não só do discurso cristão, né? E ainda assim pegando esse discurso e fazendo uma confusão absoluta, manipulação, mas também me lembro de apropriação de símbolos nacionais, a bandeira nacional. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu nunca imaginei, irmão, estou falando demais, desculpe, não, mas o meu jeito é assim. Fica à vontade. Eu moraria no Rio. Desde que meu filho nasceu, mais novo, tem 23 anos, eu moraria no Leme. E eu nunca imaginei que eu ia viver a situação que eu estou vivendo. Você sabe que toda hora ali em Copacabana tem manifestação. Uhum. Quando eu vejo o grupo com a bandeira do Brasil, eu já fico com medo. Eu fico, juro, não é um medo físico, não nasce para esse medo físico. Meu Deus, a bandeira do Brasil servindo a quê? E o ódio, e o olhar de ódio. As pessoas olham para você como quem quer engolir teu estômago. Olhos arregalados, normalmente brancos, normalmente pessoas de razoável vida financeira. Eu vejo poucos jovens, e os jovens você identifica normalmente pelo cabelo mais curto, né? Sem nenhuma discriminação, mas estou te falando em termos de identificação. E pelo olhar, e o olhar do ódio. Eu nunca vi tanto ódio no semblante das pessoas, e como se pode usar o símbolo nacional mais importante da pátria. Eu me lembro por isso que ele diz: a bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Meu sonho varonil, isso não consentirá. Parece uma brincadeira, mas é um símbolo da minha escola do que era a bandeira. Era um símbolo, era a pátria. Hoje a gente vê as pessoas usando enroladas como se fosse um manto para encobrir a mentira, para encobrir o ódio, a raiva. É uma apropriação de um símbolo nacional como se ele fosse o protetor da mentira e do engodo. E da raiva e do ódio. Essa bandeira aqui, né, presidente, a gente tem que ter muito claro que não representa um espectro político nenhum, é de representa todos nós. De todos. Exatamente. Que bom que você fez essa afirmação. E, presidente, especialmente as pessoas que admiram o Leonel Brizola, né, sempre comentam sobre uma possível traição do Lula e do PT ao PDT em 89. A pergunta que eu tenho para você é se essa traição realmente ocorreu e o que de fato aconteceu. Em 89, irmão, a gente tem que... O tempo ajuda a gente a compreender. Né? Exato. Naquele momento que aconteceu a derrota de Brizola, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava na casa do meu cunhado, que era a eleição contada, para demorar o resultado, um sofrimento. E a gente achava que o Brizola ia estar no segundo turno, e todo mundo achava que ele, no segundo contra o Collor, ele ganhava a eleição. E ali, eu acho que tanto o PT quanto o Lula foram instrumentos da ditadura. Eles foram escalados para dividir a nossa base, para impedir acesso à ascensão do Brizola à presidência da República, porque o Lula era o mais fácil de ser derrotado. Naquela época, o Lula ainda estava muito radical, não cumpria com ninguém. Quando o Brizola perde aquele primeiro turno, do meu ponto de vista, ninguém me convenceu até hoje que ele não foi fraudado. Sabe aquele negócio de voto? 10, 20, vão estar os montinhos, lembra como se fosse hoje.
E aqueles montinhos não tinha como tu conferir. Qualquer um podia botar um xizinho ali onde você não devia. Para mim teve fraude. Mas independente da fraude, o que eu julgo a traição maior do PT e do próprio Lula foi não reconhecer que um homem que depois de 15 anos de exílio, marcado para morrer, que enfrentou o único político brasileiro que teve coragem de enfrentar o poderio da Rede Globo, Roberto Marinho, velho, lá com aquele poder todo, tentáculos da ditadura, braço do sistema financeiro, eles vão fazer enfrentamento de frente. Era considerado inimigo. E eles não conseguiram enxergar isso e serviram para a eleição do Collor. A história se repete. Né? Isso, para mim, foi não uma traição à pessoa física, ao Leonel Brizola, ao partido político, nosso PDT, foi uma traição ao povo brasileiro. Porque o povo brasileiro pagou muito caro a eleição do Collor. É verdade. Presidente, um ano de governo Bolsonaro, né? O PDT se coloca como uma oposição diferenciada ao PT frente ao governo. A mídia frequentemente diz que a oposição não está sabendo trabalhar. O que você tem a comentar sobre isso? Eu acho que a mídia também não está sabendo trabalhar. Cada um tem uma opinião. Porque eu vejo uma coisa na mídia que eu quero chamar a atenção. Eles ridicularizam o Bolsonaro, pegam as frases dele que são horríveis e colocam as contradições, o despreparo, mas protege o Paulo, o Posto Piranga, o homem das finanças. Ou seja, milho para galinha, mas o dinheiro é meu. Né? Eles fazem uma coisa achando que todos nós somos despreparados e ignorantes que não enxergamos. Nós estamos hoje com o sistema financeiro da pátria brasileira, do Ministério da Fazenda, da Economia, controlado por um homem que é eminentemente, comprovadamente, historicamente, um homem do sistema financeiro. Um homem que serve ao sistema financeiro. Então eles dão um milho para galinha aqui, no sentido figurado, Paulo Bolsonaro, bota os defeitos deles que não precisa fazer muito esforço, porque cada dia que ele fala aparece. E protege o sistema financeiro. Protege quem a gente precisa proteger, que é para ganhar dinheiro. Então, isso aí é que é a grande questão que eu faço da mídia estar despreparada também para fazer os seus questionamentos. Outra coisa é você na oposição. O que você pode fazer na oposição? É muito difícil, irmão. O PDT já entrou com umas 20, 25 ações diretas de inconstitucionalidade, Zadim. O PDT está lá, tem 28 deputados. Não chega a ter 28, que alguns também, né? Curva na esquina, passa para o lado de lá, mas o tempo vai julgar cada um. O que a gente pode fazer além de questionar, além de apresentar o que faríamos, além de lutar politicamente? Um pouco mais que isso. É a realidade. Eles têm hoje uma maioria esmagadora do parlamento. E isso é tudo muito difícil para a idade brasileira. Inclusive, é muito difícil para a população compreender, e aí vem a Bíblia, separar o joio do trigo. E separar quem está com ideias, quem tem claramente projeto de nação. Olha, eu não me conformo de ver o Ciro ter perdido essa eleição. Com preparo, que é um Ciro uniformado, estudado. O homem foi governador do estado, quinto estado da federação, que é o Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda do Itamar, que começou pelo Real, ministro da integração do próprio Lula, comprovadamente competente, PhD, estuda, se prepara, quando ia para o debate, desculpa a sinceridade, era uma covardia. E prefere o sim, não, ok. É a realidade, tem que respeitar a voz do povo. Respeitar uma coisa, concordando, e eu vou questionar isso sim. Sim. E até parece que eles não entendem, né, algumas alternativas que a oposição toma. O PDT lançou o Observatório Trabalhista. Eu me pergunto qual outro partido, seja de oposição ou situação, que tem algo parecido. Questionando, apresentando números, apresentando alternativas. Acompanhando, né? Mas, enfim, presidente, nós temos a intensificação do diálogo entre PDT, PSD, Rede e PV para as eleições de 2020 e 2022, né? Então, existe algo concreto para as eleições municipais e como que foi essa construção? Está começando, né? A gente está querendo criar uma espécie de frente alternativa, frente independente, do amor contra o ódio. Deixa o Bolsonaro odiar o Lula e o PT odiar o Bolsonaro, que a gente não tem tempo para ódio. A gente quer construir um projeto para o Brasil. Um projeto, basicamente, que o Ciro já desenvolveu e, é claro, vai ter que agregar os valores de cada um desses partidos que estão participando dessa frente. Nós não estamos impondo nada, ou seja, a candidatura do Ciro é porque eu gostaria de ter. Mas tem que ser o Ciro, não somos o PT. O PT que é assim, ou é o que a gente quer ou não tem de acordo. Nós queremos o Ciro, colocamos o nome dele, mas todo mundo tem que estar de acordo e fazer parte de um projeto que todo mundo se sinta parte dele, integrante desse projeto.
Já fizemos 4 reuniões, vamos fazer uma quinta amanhã, terça-feira. Estamos começando a ver município, capital por capital, e elas que repercutem. É claro que muitas delas têm conflitos que são difíceis de administrar e cada um lança o seu para no segundo turno estar junto. Mas eu estou impressionado que está uma confluência muito positiva e eu tenho esperança disso daí ser uma base para uma frente independente, alternativa para o futuro do povo brasileiro. Maravilha. E nessa semana que passou, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele comentou alguns elogios, né, ao presidente Ciro e acabou também falando sobre uma possível aliança para 2022 em torno do nome do Ciro. Essa possibilidade realmente existe? Eu tenho uma análise que assusta muita gente, mas é meu direito. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade, só sei filho do dono. O dono é Deus, eu sou filho dele com todos. Na minha tese, quando surge o esquema Bolsonaro, a direita tem uma nova cara, raivoso, tinha. O DEM, que era mais tradicionalmente o partido de direita, veio para o centro. Sim. Por que veio para o centro? Porque a direita ficou ocupada por essa gente raivosa. E o Rodrigo tem uma característica que eu conheço desde os 14, 15 anos de idade. O pai dele, César Maia, foi secretário de Estado do Brasil em 1983, foi quando eu o conheci. Passei alguns anos, não vamos lembrar se eu fico velho pra caramba. Bom, o Rodrigo é filho de pai exilado, César Maia foi expulso, foi exilado, e da mãe exilada. A mãe do César Maia é chilena. Na ditadura Pinochet foi expulsa do país. Então ele nasceu no Chile, estava lá, veio a ditadura Pinochet, ela foi exilada no Chile. O que eu quero dizer com isso? Que a natureza dele, de ter pais exilados por regime de exceção, arbitrários, autoritários, ditaduras, Rodrigo, que nós temos diferenças até profundas na área econômica, ele é um democrata, ele sabe conviver com os opostos, ele é um de diálogo. E eu acho que para comandar o país, não pode ser só a nossa ideia. Não pode ser só o que nós queremos. Temos que ter capacidade de ampliar e trazer as forças de centro a aderirem para ganhar a eleição. Nós temos que ter um projeto de poder factível, não é por isso que tem que ser centro-esquerda, claramente com definições como a questão educacional, com a questão financeira, coragem para enfrentar o câncer da sociedade moderna, que é o sistema financeiro, mas agregar valores que façam a população compreender que nós não somos donos da verdade, nós temos parceria para construir o país. Exatamente. E, presidente, sobre as eleições municipais do ano que vem, como que o PDT vem se preparando para isso? Eu queria saber se aqui para Curitiba já existe alguma definição. Olha, nós estamos incentivando, tivemos uma reunião agora, dia 22 de novembro, da Diretório Nacional, onde reafirmamos o indicativo, o compromisso de lançar a candidatura própria onde for possível. É claro que não posso inventar candidato, né? Cada município tem sua realidade. Nós hoje já temos 15 candidatos a prefeito das capitais, que são as primeiras, né? Pela importância. Aqui em Curitiba, onde estou agora, o Fruit é o candidato mais natural, foi prefeito, foi bom prefeito, no meu ponto de vista, até injustiçado, porque ele não conseguiu naquele momento, muito boicotado pelo governo, que está aí, né? As portas da cadeia, o ex-governador Beto Richa, e ficou um pouco asfixiado, né? Num governo que não ajudava ele em nada, mas o homem sério, saiu limpo, não tem nada que não seja de recordações positivas, é um nome muito viável para ser futuro prefeito. Ainda temos o Goura como uma peça estratégica nesse processo. Então, eu acho que aqui a tendência nossa é o Fruit sendo candidato, conseguir fazer um amplo leque de apoio para eleger o prefeito da cidade. E, Lupe, por fim, o Brasil é um país de pluralidade religiosa, né, mas com uma maioria cristã. Que lição isto passa para a classe política? O que a gente deve aprender com isso? Primeiro, respeitar a identidade ideológica de cada um como direito fundamental do ser humano. Você pode ser islâmico, você pode ser ayatollah, adepto, você pode ser muçulmano, budista, como eu, que sou 2%, espírita, kardecista, regiões afro-brasileiras, com a maioria católica, e hoje a segunda maior religião evangélica. O que importa é se a prática do dia a dia é cristã. Porque o Cristo que eu aprendi na Bíblia era o Cristo da bondade, do amor, da generosidade. Eu quero ver se a religação com esse Deus, seja lá o nome que ele tiver na sua convicção, ela quer fazer o bem. Se ela quer construir, se ela quer fazer uma sociedade que se ame mais e não tenha lugar para o ódio. Se isso for o que todas as religações do mundo, Deus quer, o mundo já estava com a sua situação resolvida. Não havia mais a guerra dos árabes, judeus, israelenses, que é a prova da ignorância do ser humano.
Eu costumo dizer uma frase que eu repito sempre para incomodar mesmo. O ser humano, quando apela para a arma, é que ele esgotou sua capacidade de ser humano. Ele vira animal. Aliás, para ser justo com os animais são muito mais carinhosos. Eu não conheço, e raríssimos são os casos que um cachorro, que um gato fira ou machuca o próprio dono. Ao contrário, são cheios de carinho. Então, a prova da falência da humanidade é a prova quando ele acha que, para resolver os problemas da sociedade, se resolve com tiro, com morte, com violência. Tá certo. Presidente, eu quero agradecer demais a tua participação. Foi um prazer, uma Desculpe honra. se eu falei demais, mas eu sou É assim. isso, é interessante. Eu sou Gabriela, mas eu nasci assim. E dizer para vocês que gostaram dessa entrevista, que sigam nossas páginas nas redes sociais e no YouTube, se inscrevam no canal e para ativar as notificações, clique no sininho. Muito obrigado.